Primeiramente, eu queria que o senhor definisse o que é corrupção. Corrupção, tecnicamente, ela pode ser compreendida de maneira ampla como qualquer forma de desvio de recursos públicos em proveito particular. Ao invés de se utilizar um recurso público para construir um hospital, o gestor público se apropria desses valores, né? É um exemplo de corrupção em sentido amplo. É isso que as 10 medidas visam coibir com mais força, atos como esse. E no Brasil, é muito difícil poder provar a corrupção ou alguém acusado de corrupção? É muito difícil produzir essa prova contra a corrupção e, uma vez produzida, é difícil obter uma punição efetiva porque as penas são muito baixas desse tipo de crime, como o peculato, por exemplo, o que pode levar à prescrição, em concreto, né? O que vai gerar impunidade. A prova desse crime é difícil também porque normalmente é um crime praticado às escondidas, entre pessoas que se reúnem para praticar esses desvios e, se uma delas de alguma forma não revelar, ou, enfim, é muito difícil que se consiga, né? Muito difícil que se consiga descobrir. Então essas medidas, elas veio assim para acabar ou para amenizar mais a corrupção? A lei nenhuma no mundo acaba completamente algum problema. O que pode acontecer realmente é minorar esse problema, trazer mais controle e diminuir essas práticas. Isso acredita-se sim que isso é possível. Aí o que precisa para que essas medidas sejam aprovadas? Pois bem, trata-se de um projeto de iniciativa popular. A Constituição prevê essa hipótese de o povo, a sociedade, levar um projeto de lei para o Congresso Nacional, não é? Um projeto de iniciativa popular, e precisa-se cumprir o requisito constitucional que, na prática, equivale a 1,5 milhão de assinaturas. Isso é o que precisa se alcançar, de acordo com as regras previstas no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Essas medidas, de alguma forma, elas são influenciadas ou elas foram adaptadas para a realidade aqui do Brasil das medidas lá com países como Hong Kong, Reino Unido? De fato, se inspirou-se no exemplo de Hong Kong por ter sido um país que venceu, ou pelo menos melhorou muito o seu ranking de combate contra a corrupção. Mas olha-se a realidade brasileira, sem dúvida nenhuma. Os estudos foram feitos por colegas procuradores da República que atuam no caso Lava Jato, conhecem os problemas do Brasil. Então a lei é para ser aplicada realmente no Brasil e conhece os problemas brasileiros. Doutor Fernando, essas medidas, elas aplicarão algum tipo de penalidade aos acusados de corrupção? A ideia é exatamente isso. A ideia não é, na verdade, não necessariamente sair em caça às bruxas. A ideia é tornar o Brasil um país intolerante com a corrupção. O sistema brasileiro é altamente leniente, é altamente conivente com a corrupção. Por isso é que tem tantos escândalos, se sucedem tantos escândalos de corrupção no país. Essas 10 medidas, eles atualizam um sistema que é de 1940. Então, essa atualização vai ao encontro dos anseios da sociedade por um país melhor, por um país íntegro, em que a saúde seja valorizada. Estima-se que por ano desvie-se de recursos públicos, com corrupção, cerca de 200 bilhões de reais. Isso equivale quase 2 vezes o orçamento da saúde. É muito dinheiro que é desviado de recursos públicos. Então, assim, combater a corrupção é você combater a má gestão dos recursos públicos e estimular as boas práticas. Então, as 10 medidas têm a previsão de punições altíssimas por crime de corrupção, que hoje não é punido de forma que deveria ser. Permite, por exemplo, prisões preventivas para evitar a dissipação dos recursos desviados. Então, são várias medidas que vão conjuntamente tornar a corrupção no Brasil uma prática intolerante. Isso desde a educação. Então, por exemplo, a primeira medida prevê a possibilidade de fazer campanhas educacionais, seja através de marketing, de publicidade, mas essencialmente nas escolas, de estimular a intolerância à corrupção, inclusive nas escolas desde criança, para que a criança brasileira, o adolescente, o jovem brasileiro, ele cresça sabendo da necessidade de combater a corrupção e ser um país mais digno e honesto. E quanto aos partidos políticos que participarem do desvio de dinheiro, Caixa 2, eles sofreram algum tipo de multa?
Exatamente. Essa é a previsão a medida 8 prevê expressamente a responsabilidade objetiva dos partidos políticos que receberem recursos públicos de corrupção. Permite, inclusive, a extinção do partido político, acaso ele receba recursos vultosos de corrupção. Cria-se o crime de Caixa 2. No Brasil, o Caixa 2 não é considerado crime, é uma mera irregularidade eleitoral. Nessas 10 medidas, na 8ª medida, permite a penalização como crime do Caixa 2, aquele que recebe dinheiro desviado de recursos, ou que não contabiliza os recursos de campanha eleitoral. E também cria-se um tipo penal de lavagem de dinheiro eleitoral. Hoje é previsto, o crime de lavagem é previsto na Lei Geral de Lavagem de Dinheiro, mas com essas medidas permite, por exemplo, a tipificação, a criminalização com penas altíssimas de lavagem de dinheiro eleitoral, que na Operação Lava Jato está bem evidenciado que alguns partidos receberam dinheiro de propina, receberam e lavaram aqueles recursos. Então, essas pessoas que receberam devem ser punidas criminalmente, deveriam ser punidas criminalmente, mas a legislação atual não permite isso, e punido também o partido político de forma objetiva. E o destino desses dinheiros desviados, qual será? Olha, o item 10 permite que o juiz decrete a perda de todo o patrimônio do corrupto se ele não comprovar a origem lícita. Então, essas 10 medidas, elas são fortes, são drásticas, porque a situação é calamitosa. Então, permite que, isso já é previsto na lei de lavagem de dinheiro, mas o que a gente quer, que se chama isso de confisco alargado, a gente quer que isso se torne, amplie para outras hipóteses criminais, especialmente nos crimes de corrupção. Então, a ideia é que essas pessoas envolvidas em corrupção possam perder, inclusive, o patrimônio, se eles não comprovarem a origem lícita, e esse dinheiro vai ser destinado, esse patrimônio é destinado à União. E aqueles acusados de corrupção, por acaso eles queiram fugir para outro país, para outro local, essas medidas vão impedir essa fuga? Esse tipo de possibilidade de fuga, hoje já, de certa forma, há uma possibilidade de prisão preventiva para isso. O que esse sistema atualiza é a permissão de prisão preventiva para evitar que o corrupto dissipe os recursos desviados. Então, é muito comum que o agente, por exemplo, esteja lavando dinheiro nesse momento, mas ele está estando solto. Então, a medida 9 permite que o corrupto, o envolvido em corrupção, continue dissipando os recursos públicos originados de corrupção. Nós sabemos que a lei ela tem algumas brechas que esses acusados podem utilizar para sair impune da sua acusação de corrupção. As medidas elas vão modificar essas leis para que não haja isso? Perfeito. A sua pergunta foi em cima, porque dentre as medidas, permite uma atualização do sistema de nulidade. No Brasil, tudo se argue a nulidades e operações de polícia, operações do Ministério Público, devidamente articulado por um erro da origem ou por um equívoco, anula-se todo um processo, toda uma investigação, por causa de um detalhe, porque uma irregularidade formal, enfim. Dentre as 10 medidas, é permitido essa atualização do sistema de nulidades e permite precisamente que os atos processuais sejam mais utilizados e não anulados, como atualmente se faz. E exatamente desestimulando a busca incessante por brechas. Hoje o processo penal, especialmente quando se envolve pessoas de colarinho branco, a defesa ela se preocupa muito mais em derrubar o processo, em anular o processo, por causa das brechas que existem hoje, do que propriamente com mérito. Não se discute, por exemplo, perde-se muitas vezes o foco, se discute se ele é culpado ou não, perde-se para poder buscar incessantemente uma brecha, uma ausência de uma testemunha que foi arrolada, enfim. Então, esse sistema, as 10 medidas permitem essa atualização do sistema para evitar que essas brechas, elas estimulem a impunidade. Qual tipo de apoio que a Prefeitura vai dar a essas medidas para combater a corrupção? Veja bem, né? Eu aqui estou na condição
estou aqui na condição de cidadão. E, naturalmente, nessa função, né, já participei de outras campanhas semelhantes, né, promovidas pelas entidades, Ministério Público, estadual, federal e também pelo Judiciário como um todo, e também entidades da sociedade civil, instituições, né? Acho que estou exercendo a minha cidadania, mas nós vamos levar esses formulários, né, para a nossa comunidade, né, também para a instituição, para a vice-prefeitura. Naturalmente, com relação à prefeitura, eu não posso, já que eu não sou o titular, eu não posso responder pela prefeitura institucionalmente, a não ser quando o titular me delibera, né, essas prerrogativas, né, essa função. Mas acreditamos que todos os cidadãos e cidadãs, né, de bem, né, brasileiros e brasileiras de qualquer parte do país, ou de qualquer parte do Rio Grande do Norte, de qualquer cidade, realmente tem a obrigação moral, como falava o doutor Erval, né, e os demais palestrantes, tem a obrigação moral de realmente abraçar com toda a brasilidade, com todo o patriotismo, uma campanha desse quilate.